que tanto brasileiro resolveu ir morar em Portugal e agora boa parte vai ter que voltar? A chance de você conhecer alguém que foi morar em Portugal é muito grande. O país se tornou o plano B ou até mesmo o plano A de muita gente. Só para você ter uma ideia, em 2017 eram 85 mil brasileiros morando em Portugal. Em 2023, esse número ultrapassou os 400 mil. O clima até que é semelhante. Tem o selo Europa e a promessa de uma qualidade de vida melhor. O problema é que a realidade pode ser bem diferente. E o meu pai gostava muito daqui, ele queria, nunca tinha vindo, mas de coisas que ele sabia sobre o país, pela facilidade da língua, documentação também, ele veio como investidor. Eu não, eu vim junto com os meus pais, assim, sem pesquisar nada. E a nossa história com Portugal é muito cheia de reviravoltas, porque a gente voltou para o Brasil depois de 4 meses. Depois desses 4 meses aqui, a gente estava no Brasil, eu passei um mês no Brasil e pensei, não, eu não quero mais ficar aqui. Aí eu vim para Portugal sozinho. Depois os meus pais voltaram, 2 meses depois, com o restinho de dinheiro que a gente tinha. Foi quando a gente sentiu mesmo a vida do imigrante. Eu e a minha mãe, a gente tinha começado do zero. É muita gente aplicando. Tá complicado. Muitos desses brasileiros chegaram como turistas e apostaram em um processo chamado manifestação de interesse. Mesmo sem visto prévio, era possível pedir residência e, durante a análise do processo, viver legalmente no país. Só que o cenário mudou. Com a troca de governo e o controle migratório, que acontece em vários outros países da Europa, esse processo foi completamente interrompido. Muitos brasileiros também migram pensando nos acordos internacionais entre Portugal e o Brasil e outros países de língua portuguesa. Um desses acordos é o CPLP, é da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ele apresenta facilidades de política migratória. Esse acordo começou a vigorar em 2017 e favorece cidadãos brasileiros. O problema é que esse acordo, apesar de ser aprovado por lei, ele nunca foi colocado de fato em vigor. Então, algumas pessoas chegam em Portugal pensando que vão ter vantagens, mas acabam não tendo essas vantagens. Em 2024, o governo extinguiu a manifestação de interesse. E o resultado? Mais de 400 mil processos pendentes e nenhuma solução clara para quem está no meio desse caminho. O Vinícius, por exemplo, chegou em Portugal em 2022 e já foi atrás da papelada. Agora, o que acontece é que eu abri o processo, por exemplo, no início de 2023. Eu só fui convocado, chamado em julho do ano passado, né, para ajuste, assim, para atualização cadastral, pagamento das taxas, né, que são cobradas, até então para uma previsão de agendamento, que podia ser agendado. Porém, não foi agendado de imediato, foi agendado só para novembro de 2024. Lá estive, eram 90 dias úteis, 120 dias corridos. Bom, não precisa ser um gênio da matemática para perceber que já passou muito dos 90 dias úteis, muito também dos 120 dias corridos e nada, um limbo. A advogada Geiva Rebouças Viana falou para a CNN que a extinção abrupta do CEF e a criação apressada da AIMA resultaram em um erro estrutural pago com alto custo humano. Segundo ela, o novo órgão não tinha equipe suficiente, não tinha estrutura funcional e muito menos um plano para absorver esses milhares de processos que estavam em andamento. E enquanto esperam uma resposta, muitos vivem no limbo. Sem documentos, não é possível se registrar no sistema de saúde, acessar serviços sociais, matricular os filhos na escola e nem alugar uma casa formalmente. Mesmo assim, muitos brasileiros preferem continuar morando em Portugal, seja organizando coletivos, passando noites em fila na frente dos órgãos responsáveis ou simplesmente esperando uma resposta do governo. Nos últimos anos tem crescido a quantidade de pessoas em situação de rua em Portugal. Então é comum se ver imagens de pessoas vivendo em barracas, por exemplo, em tendas. Mas, de novo, essas pessoas muitas vezes insistem porque acreditam que podem evoluir e também acontece de algumas delas ficarem sem condições de voltar, mas acreditam que também não teriam uma situação muito melhor no Brasil. Tem havido um movimento crescente, né, inclusive na Irlanda, na Inglaterra, de repatriação de brasileiros que estão ali vivendo dentro de carros. Esse não é um movimento exclusivo de Portugal. Para essas pessoas é importante dizer que elas não estão totalmente desprotegidas. Geiva afirma que a inércia administrativa não pode impedir o acesso a direitos fundamentais. Além da possibilidade de recorrer a vias como reagrupamento familiar,
Ela reforça caminhos, como o pedido de ajuda humanitária, autorização de atividade independente ou até a judicialização do processo. Enquanto o governo português corre com as medidas para expulsar os milhares de imigrantes, muitos defendem que o que está em jogo não é só uma questão migratória e que voltar para o Brasil não é uma opção. Não por escolha própria, pelo menos. Você viveu as enchentes do Rio Grande do Sul. A gente já tinha decidido antes das enchentes. Nossos familiares e amigos perguntavam, agora não vão mais, não, agora que a gente vai. Porque tu vê que é um descaso muito grande, assim. Aqui, por mais que tenha tudo, a gente sabe que as coisas funcionam. Se você tivesse que voltar para o Brasil, você tentaria voltar para Portugal? Acho que sim. Mas acho que se fosse e ficasse no mesmo tempo, talvez voltava para cá. Ressignificando as coisas, pode se viver muito bem aqui.